Pessoal, nessa segunda aula eu trouxe um estudo muito recente mesmo, tá? Foi aceito aqui 28 de julho de 2021, né? Essa aula vai para o ar em agosto, mas estamos em julho ainda, estou gravando em julho, então é bem recente. Então vocês vão ver aqui, né, que é um pré-proof, então já foi aceito, né, na Clinical Nutrition, mas não tem ainda aquela edição bonita, né, que a gente vê, por exemplo, nos outros estudos, que está tudo bonitinho ali detalhado, as tabelas, as imagens, ok? Então ainda não teve a edição. Esse estudo aqui, nós teremos uma associação, uma verificação da associação de corpos cetônicos no plasma e adaptação metabólica, da taxa metabólica em repouso, né? A termogênese adaptativa, basicamente. Então vamos dar uma olhada. A gente sabe que a perda de peso reduz a taxa metabólica em repouso, né? A adaptação metabólica ocorre, uma termogênese adaptativa. Então, por exemplo, se era para reduzir 100 calorias, né? Perdendo 9, 10 quilos, reduz 130, 140, ok? Já fiz bastante aula para vocês sobre isso, né? Aqui na Science. Só que aí, quando se mede essa termogênese adaptativa com peso estável, ingestão calórica para peso estável, aí parece, né, que ela é bem menor, mal ocorre. E eles verificaram, esses autores já verificaram isso, né? Eu já trouxe um estudo para vocês, que se eu não me engano, eles citam aqui nas referências, né? E basicamente, deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Tem esse número 9, né? Onde, olha só, a adaptação metabólica não é uma barreira para perda de peso. E um que eu trouxe para vocês foi também o número 10, que é justamente, né, a adaptação metabólica é uma ilusão, apenas presente quando pacientes, né, participantes, estão em balanço energético negativo. A partir do momento que você ajusta as calorias para manutenção de peso, né, o paciente já emagreceu, mas se ajustou para manutenção. Aí não ocorre essa adaptação. Claro, o metabolismo está mais lento do que antes, que perdeu peso. Mas a adaptação a mais, aí ela é mitigada, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? No que os autores falam, tá? A dieta cetogênica, né? Ela também tem sido usada para emagrecimento, né? Em pacientes com obesidade. Ela pode aqui levar a perda de peso sem aumento de fome, né? Justamente por minimizar a grelina, né? E nós temos a síntese, principalmente de beta-hidroxibutirato, um corpo cetônico no fígado, que serve de combustível energético quando a glicemia está baixa, através da redução de carboidratos, sendo o corpo cetônico mais presente no organismo, né? E ele vem justamente da geração de acetil-CoA no fígado, vira BHB, ele sai do fígado e vai voltar a ser acetil-CoA em outros tecidos, né? Durante as Very Low Calorie Diets, dietas muito restritas em calorias, ele também aumenta e pode até ajudar na manutenção ali da saciedade, né? Ele é inversamente associado à grelina e positivamente associado ao GLP-1 e colecistoquinina, que são ali neurotransmissores que causam saciedade, né? E aqui, né, eles falam que a high fat pode suprimir o apetite. Só cuidado com esses dados, porque quando você faz uma high fat, você acaba reduzindo o volume calórico, né? Volume calórico não, volume dos alimentos. Então eu já trouxe estudos que comparam, né? Uma plant-based e uma cetogênica, volumes diferentes, mesmas calorias. A plant-based deu mais saciedade em pacientes com eutrofia ou com não tanta gordura corporal assim. Porque eles são mais sensíveis à insulina, tem mais sinalização de saciedade, igual eu expliquei nas aulas de semana passada, tá? Então cuidado também com a generalização da cetogênica saciedade sendo mais efetiva, né? Bom, beta-hidroxibutirato pode agir como uma molécula aqui regulatória da homeostase metabólica, né? Através da inibição aqui do receptor tipo 3 de ácidos graxos livres, né? Só que os estudos em ratos, aqui em camundongos, mostraram respostas mistas. Alguns estudos mostraram que os corpos cetônicos aumentam o gasto energético, outros mostraram que não, né? Então, não é algo fechado na literatura, ok? E aqui a ideia né? Tem 3 grupos aqui, né? Com baixo carboidrato e um pouquinho mais alto, né? Os outros 2 grupos, e varia os corpos cetônicos. Vamos ver entre esses 3 grupos se essa variação de corpos cetônicos foi associada
a menor ou maior taxa metabólica em repouso, tá? Então é essa a ideia desse estudo, né? Então, são os participantes que participaram de um estudo amplo aqui, né, que gerou outros braços de estudos, esse é um deles, né, que é o ASCED, ok? Para verificar, né, o efeito dessa vez na supressão de apetite. Idade, 18 a 65 anos, IMC maior que 30, peso estável, né, baseline deles, ok? Aqui nós temos também, né, que essa taxa metabólica em repouso pode variar nas mulheres que estão ali ovulando, no período folicular, né? Mas não aquelas que tomam contraceptivos orais, né? Que vão interromper essa menstruação, né? Então, eles apenas incluíram aqui mulheres pós-menopausa ou mulheres tomando contraceptivos, tá? Com ciclo normal, para minimizar essa variação do gasto calórico pela ovulação, ok? Homens e mulheres foram randomizados em dietas de 1.000 calorias por dia, com 3 valores de carboidratos, 70, 100 ou 130 gramas, tá? E um valor fixo de proteína, 75 gramas quilo dia, né? E aí, por 8 semanas, ok? Bom, usaram Body Pod para avaliar a composição corporal, calorimetria indireta para avaliar taxa metabólica em repouso, ok? E aqui vão avaliar apenas os dados dos participantes que têm, né, BHB e RMR, durante as 9 semanas do estudo, que eles fizeram 9 semanas ali de déficit calórico, depois fizeram a fase de manutenção. Então aqui é em cima do processo de final de déficit, tá bom? Então nós tivemos aqui, né, 64 participantes incluídos na análise, né, 131 homens, ok? Com obesidade, né, média de idade, IMC, né, os homens, claro, com mais massa livre de gordura que as mulheres, mas sem diferença no peso, IMC ou fat mass, né, massa gorda, ok? A média de perda de peso nesse estudo, gente, que foi mais amplo, né, foi de 14,3 quilos em 9 semanas, consumindo 1.000 calorias por dia, né, um resultado muito positivo, ok? O resultado foi maior nos homens, né, comparado às mulheres, de 7,1 para 11,4 de peso, e também de gordura, né? Olha só, reduziu 11,1 quilos. Essa redução foi maior nos homens, 13,2, comparado às mulheres, 9 quilos, né? Massa livre de gordura também reduziu, e reduziu mais nos homens, 4,6 quilos, comparado às mulheres, 2,4, ok? Então, houve uma perda de massa livre de gordura até que significativa, né? Vamos pegar aqui, ó, 4,6 nos homens, né? E comparado à perda de gordura 13,2, foi uma razão aqui de 3 para 1, quase, né? Tá no limite ali do que seria adequado, né? Provavelmente uma ingestão proteica mais elevada seria interessante, mas claro, como restringiram o carboidrato, perdeu também bastante glicogênio aqui, tá? E aumentou aqui BHB, né? A gente vai ver que aumentou o beta-hidroxibutirato nos grupos que restringiram carbo. Isso é meio óbvio, né, gente? Então, nós temos aqui que houve redução na taxa metabólica em repouso, né? Obviamente, tá? Então, 245 calorias, tá? Mas esse é um estudo que eu já trouxe aqui na Science, né? Esse estudo mostra que na semana 9, que é a que a gente está falando agora, que é de déficit calórico, realmente reduziu bem a taxa metabólica em repouso medida e a prevista, né? Você prevê uma redução e você mediu, e aí pode ter diferença, né? De repente o que você mediu foi ainda maior essa redução do que aquela que você previu pelo peso, né? Só que aí depois eles fizeram 4 semanas de manutenção. Não está aqui, mas eu já expliquei isso tudo anteriormente, nessa outra fase do estudo. Nessas 4 semanas de manutenção, eles consumiram mais calorias, claro, e a taxa metabólica medida e a prevista ficou bem parecida. Não houve termogênese adaptativa de uma maneira significativa, tá? Bom, mas vamos focar, né, no BHB e na adaptação metabólica, né? Então, óbvio que vai ter menos beta-hidroxibutirato nos grupos com mais carbo, né? Comparado a menos carbo, ok? Então, a gente vê aqui, né? Ó, a gente vê que o efeito do grupo carboidrato é visto no beta-hidroxibutirato com quantidades mais altas, né? Aqui a depender do grupo de carboidrato. Então, quando você restringe ali, né, 70 gramas, você vai ter bem mais beta-hidroxibutirato,
né? Comparado a 100 gramas, 130 gramas, ok? Então a gente vê o dobro, 1,11 contra 0,55, tá? Bom, não houve diferença quanto à restrição de carboidrato e perda de peso ou adaptação metabólica. Então, restringir carboidrato não mudou emagrecer mais ou menos, nem adaptação metabólica, tá? Calorias iguais, ok? Mudou carbo e gordura, né? Então, não houve diferença, tá? Isso é importante a gente pensar, né? Quando eu penso isso, que não houve diferença, eu já consigo entender. Não restringir o carboidrato, ok. Perdi o aumento total de peso, porque o importante foi o déficit calórico, 1.000 calorias apenas. Só que o grupo que restringiu o carboidrato teve mais BHB. Só que esse grupo que teve mais BHB não teve diferença na taxa metabólica em repouso frente ao grupo que teve menos BHB. Então tanto faz, tanto fez. É isso o achado aqui, né? Que eles trazem várias linhas, mas estou resumindo para vocês, tá? Então, ó, uma correlação positiva entre beta-hidroxibutirato e a semana 9 aqui, de adaptação metabólica em todos os participantes, né? Mas foi fraca, foi muito fraca. E foi uma tendência a uma adaptação. Então, se tem mais BHB, você tem mais adaptação. Adaptar-se é você diminuir o efeito do emagrecimento, né? Uma adaptação metabólica é você diminuir o efeito, porque seu corpo está se adaptando ao déficit. Então, você está com uma redução maior na taxa metabólica. Mas foi muito fraca essa associação, tá? Então, não dá pra gente falar que a cetogênica também prejudica o emagrecimento. Isso aconteceu principalmente por causa das mulheres pré-menopausa, onde o BHB teve uma forte associação com a adaptação metabólica, né? Então, também teve alguns outliers, né? Sempre tem um ou outro outlier. Então, por isso que é bom fazer estudos com mais pessoas, que se não fosse 64 pessoas, fosse 10 e tivesse outliers, aí poderia pegar o teste estatístico aqui e parecer que houve uma grande associação, né? Mas como foi apenas 2, a exclusão deles não mudou os resultados, né? Já que tem bastante gente. Então, o que aconteceu aqui? Nós encontramos uma associação positiva forte entre cetose pelo BHB e adaptação metabólica, né? Adaptação metabólica é a taxa metabólica que você mediu quanto a prevista. Você previu 1.700, né? Depois do emagrecimento. Você mediu 1.600, foi 100 calorias de adaptação. E aí foi ruim, né? Mas essa associação forte foi apenas as mulheres pré-menopausa, ok? Apenas isso, né? O beta-hidroxibutirato é um sinalizador de starvation, de falta de alimentos. Então, pensando de uma maneira mecanicista, se ele sinaliza essa falta de alimentos, deve haver uma adaptação maior, tá? Então é contraprudente você falar que cetogênica é melhor para a manutenção do emagrecimento porque aumenta seu gasto metabólico. Isso não. Nós temos estudos também no Kevin Hall medindo isso, né? Que há um pico ali de gasto energético no momento que você entra em cetose, mas depois há uma queda. Então fica elas por elas, ok? Só houve efeito nas mulheres pré-menopausa, né? E talvez as mulheres com ovulação normal fiquem protegidas contra esse balanço, né? Esse efeito, que no caso seria negativo quando a gente pensa em continuar emagrecendo, né? Você não quer se adaptar. O BHB, ele se liga aos receptores ali de proteína G, né? Na célula, o receptor do ácido hidroxicarboxílico e um FFAR3, né? Que é o receptor de ácidos graxos, ok? E aqui, né? Eles falam que isso, né? Vai ter efeito na supressão do sistema nervoso simpático, reduzindo o batimento cardíaco, temperatura corporal e taxa metabólica em repouso, tá? Então, há questões mecanicistas relacionadas a uma diminuição do resultado de emagrecimento, né? Mas os estudos com animais mostraram resultados controversos, né? Então, obviamente, há outras questões mecanicistas para antagonizar tal efeito, tá? Aqui é mais estudos com animais, gente, mas basicamente é isso, são resultados controversos. Em humanos a gente tem esses dados. Mas calma lá, né? Que não é bem, então mulheres não vão se beneficiar. Ainda tem mais coisas pra gente ver, tá? Aqui eles repetem, né, da questão do BHB e grelina, tá? E aqui, né, olha só, adaptação metabólica, avaliando taxa metabólica e repouso, né?
foi de mais ou menos 30 calorias dia após a perda de 14 quilos, mas depois que eles fizeram manutenção do peso, restaurou isso, tá? Outros estudos mostraram adaptações similares, 54 calorias quilo dia, né, a menos do que o previsto após perda de 12 quilos, mas quando você faz manutenção você não encontra mais esses resultados, né? E as mulheres aqui tiveram maior valor de BHB no plasma, ok? Bom, eles usaram calorimetria indireta, usaram body pod, isso foi muito interessante. Coletaram os dados na fase 9, após o término do emagrecimento. Não coletaram na manutenção, tá? Importante deixar isso claro, né? E só que tem um problema, gente. Só viram esses resultados em mulheres pré-menopausa, né? Então, ó, aqui seria a adaptação metabólica, que é a taxa metabólica em repouso medida menos a prevista, né? Quanto maior isso, né? Você mediu 1.700 e você previu que seria 1.900, vai dar 200, né? Aí é que você está mais adaptado, que é pior. Então houve uma grande dispersão, ó, homens e mulheres aqui, né? Aqui são os valores de BHB no plasma e a adaptação metabólica. Não tem muita diferença, né? Bom, só que aqui, né, nós temos também os valores nas mulheres, né? Pré-menopausa e pós-menopausa. Nas pré-menopausas, ó, que é o pretinho, nós temos uma tendência mais para cá, tá? Então tá piorando essa taxa metabólica, ó. Então, ó, menos 100, menos 200, menos 300. Então você mediu aqui, sei lá, mediu 2.000. Não, você mediu 1.400 nas mulheres, né? E você previu que era 1.700, você vai ter menos 300, né? Ou você mediu 1.400, você previu que era 1.750 pela composição corporal, você vai ter menos 350. Isso, obviamente, vai atrapalhar os resultados. Como nós temos mais mulheres pré aqui, comparando com as pós, né, ainda mais, ó, tendência bem mais alta nessas aqui, 200, né? Aqui nós mal chegamos em 200 nessas duas. Aí a gente pode ver, né, que então nessas mulheres vai ter um efeito ali que vai ser pior. Mas é uma análise de subgrupo, tá? Então temos menos pessoas aqui, né, do que no total aqui, ok? Olha quantos pontinhos a mais a gente tem comparados a esses. Então, para isso, a gente teria que fazer mais estudos específicos com esse grupo. O que eu acho importante a gente avaliar, gente, é como que dispersa, né? Tem gente que teve mais, ó. Gastou mais calorias do que o previsto. Teve gente que gastou bem menos. Ó, teve esse homem aqui, ó, 300 calorias a menos do que o previsto, né? Ó, o BHB dele. Olha esse daqui, 150 a mais, tá? Então, quanto maior a dispersão, mais problemático é da gente avaliar, né? Então, também não usem isso para falar mulheres pré-menopausa não podem fazer dieta cetogênica porque vai atrapalhar o emagrecimento delas. Seria interessante avaliar depois na fase de manutenção, né? O quanto que dessa voltou para a normalidade ou não, o quanto que dessa que está mais alto voltou ou não para a normalidade. Seria interessante também. Vamos ver se vai sair algum estudo a respeito, tá? Eles não mediram hormônios sexuais, né? Então seria interessante também avaliar isso, né? Progesterona, né? Para ver se foi isso também que causou diferença. Então não se sabe exatamente por quê. Então eles falam para não fazer uma relação causal, ok? Então o que a gente vê, na verdade, é que a pessoa que fala que corpos cetônicos aceleram o emagrecimento porque aumentam o gasto energético e repouso, está falando o oposto do que a literatura mostra, né? Quando corpos cetônicos são produzidos é para adaptação, e a adaptação é minimizar o ataque, e déficit calórico é um ataque, né? Você está buscando emagrecimento, seu corpo não entende isso como uma questão estética ou de melhoria metabólica. Ele entende que está acabando com a minha reserva energética aqui, eu preciso segurar, porque essa reserva energética é feita de uma maneira de sobrevivência historicamente, né? Então a gente não tinha acesso aos alimentos dezenas de milhares de anos atrás. Ele entende como um ataque e ele vai minimizar isso. Então, teoricamente, quanto maior a medida para você emagrecer, né, maior o emagrecimento também, maior essa resposta adaptativa. Por isso que, quando você faz uma dieta de manutenção após o emagrecimento, essa resposta adaptativa, essa termogênese adaptativa pode diminuir, tá? Então, se a pessoa fala que corpos cetônicos aceleram o emagrecimento enquanto promove a adaptação, são efeitos antagônicos, ok? Mas também não podemos falar, né, que eles pioram a adaptação, né, que eles
caem o gasto energético em repouso apenas pelas ações ali de minimizar batimento cardíaco, sistema nervoso simpático e pelos dados em mulheres, porque os estudos em ratos, em camundongos também, deram resultados mistos e aqui em mulheres foi uma análise de subgrupo que não teve avaliação depois na fase de manutenção do peso, que ocorreu, né, a partir da semana 9 até a semana 13, nesse estudo aqui, ESCAD, ok? Bom, gente, muito obrigado, espero que tenha ficado bem claro, né? Até para vocês entenderem os efeitos, né, da dieta cetogênica, tá bom? E até nossas próximas aulas.